Oi gente, tudo bem com vocês? Queria, antes de tudo, aqui nos desculpar que semana passada foi bem corrida, acabou não dando tempo da gente gravar um vídeo, mas para não deixar vocês na mão, eu vou gravar um vídeo aqui improvisado mesmo. Eu vou aproveitar e falar sobre Forças Armadas, né? Principalmente porque nas últimas semanas está bem em evidência esse assunto. Vide aí o que aconteceu com o ex-ministro, o Pazuello, que se envolveu em manifestação política e acabou tendo um processo interno, né, que não resultou em nada. Mas de qualquer forma, eu trouxe à voga aqui a discussão sobre as Forças Armadas e quais são as suas funções. Então, para a gente saber, é muito simples, é só ir lá na Constituição Federal e ver o que diz o artigo relativo às Forças Armadas. Especificamente, é o artigo 142 da Constituição Federal. Daqui a gente consegue tirar alguns pontos bem interessantes em relação às Forças Armadas, começando que elas são instituições permanentes e regulares. Como assim permanentes e regulares? Elas não são instituições de governo, elas são consideradas instituições de Estado. E o que isso quer dizer? Instituição de governo, por exemplo, é o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, pode ser aglutinado, pode ser extinto, dependendo da boa vontade do Congresso e do Presidente da República. Instituições permanentes, por outro lado, são aquelas instituições que, independentemente de quem entrar no governo, ela permanece, como são o caso das Forças Armadas. Aqui também nós temos no artigo 142, dizendo que ela está sob a autoridade suprema do Presidente da República. Primeiro, isso não quer dizer que o Presidente da República é o dono das Forças Armadas. Como nós falamos, ela é uma instituição de Estado. Apenas por uma finalidade legal, alguém tem que ficar no comando, e a Constituição de 88 escolheu o Presidente da República para tal finalidade. Isso não quer dizer que é dele o Exército, as Forças Armadas em si. Então, por exemplo, as falas do atual Presidente da República, que diz que o meu Exército não vai fazer A, não vai fazer B, está equivocado. O Exército é do Brasil, não do Presidente da República. Quem tem Forças Armadas próprias são militares ou paramilitares, e isso é proibido no governo brasileiro. Outra questão aqui também que é importante dizer é que a Constituição de 88 vedou a participação política dos militares na ativa na política. A gente tem que lembrar também o contexto da Constituição Federal de 88. A gente tinha os constituintes que saíram, viveram de um regime militar, então havia meio que um trauma em relação à intervenção militar no poder público. Por essa razão, a Constituição de 88 optou excluí-los da vida política. Então, o militar da ativa não pode se envolver em atividade político-partidária. Houve o caso do general Pazuello, as Forças Armadas entenderam por bem não puni-lo, porém, é por essa razão que não se permite militar na política, para não misturar as coisas. É uma instituição permanente do lado de uma instituição que é transitória, como é o caso do governo. Mas as Forças Armadas entenderam por bem não punir, como foi dito. E eu queria saber de vocês aí qual é a opinião de vocês. Você acha que eles deveriam ter uma punição? Afinal das contas, não é bom misturar as coisas. Existem outros militares que estão no governo, mas todos eles deixaram a ativa. Vide, por exemplo, o exemplo do próprio vice-presidente, o Milton Mourão, general. O que você acha sobre isso? Como falei, o vídeo mais curto hoje, mas a intenção é só não deixar de trazer conteúdos para vocês aqui. Eu queria provocar vocês também para vocês darem sua opinião, o que vocês acham foi acertada ou não a decisão das Forças Armadas. E se você tiver alguma dúvida relacionada às Forças Armadas, aproveita aqui o comentário, uma tribuna aberta, lembrando sempre do respeito e do bom senso. Peço também para você se inscrever, não perder a oportunidade, clica no botão do sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo, deixa o curtir, compartilha com seus amigos e até uma próxima.